tarde a todos, a todas. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Estava chegando, ou melhor, havia chegado a Páscoa. E toda a cidade de Jerusalém estava em festa. Jesus e seus discípulos estavam reunidos para celebrar esse momento muito importante. Jesus fez questão de realmente estarem todos ali presentes, porque era a última ceia de Páscoa junto aos seus amados e precisava passar instruções fundamentais àqueles companheiros que o seguiram durante todo este tempo. Já para o final do encontro, Jesus eleva o seu coração e diz: Pai Santo, eis que é chegado a minha hora. Acolhe, Senhor, o teu filho, eleva-o, para que ele possa elevar-te junto aos homens. Os amigos ali presentes, após ouvir essas palavras de Jesus, sentem os seus corações um pouco que intranquilos. Mas Jesus está falando sobre este momento final. Ficam inquietos ao que o Mestre diz, para que eles pudessem se acalmar, para que eles pudessem entender sobre aquilo que ele estava ensinando. O Mestre fortalece os corações e não passa-se muito tempo. Jesus é preso, levado aos sacerdotes e depois levado ao pretório, onde conversa com Pilatos. Jesus nos fala de que ele veio à vida para nos trazer uma vida em abundância. Nos seus ensinamentos, ele sempre nos coloca de que nós somos o sal da terra. Às vezes não compreendemos muito bem, diante das nossas limitações, das nossas dificuldades. Confundimos esta vida em abundância e muitas vezes pensamos em coisas tão somente materiais. E ainda hoje este raciocínio parece que perdura em nós. Vida em abundância, significa uma mesa farta, cheia de víveres, onde eu possa comer até não aguentar mais. Haja visto as nossas festas de final de ano? Vida em abundância, nós ligamos tão somente com uma vida rica de bens materiais. Mas será que Jesus queria justamente nos colocar sobre isso? Pois muitas vezes encontramos criaturas que têm sim abastância, têm muitas questões materiais, mas não estão felizes, não estão bem. Se sentem inquietos, perseguidos por um monte de cogitações, de ansiedades, de preocupações outras, atormentados pelas doenças, não se sentem bem. Enquanto outros, com uma vida mais simples, se sentem em regozijo, em harmonia. A vida abundante que Jesus nos fala é de uma vida interior, uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Uma vida que nos liberta. Kardec, na sua sabedoria, ele reúne no Evangelho segundo o Espiritismo várias passagens de Jesus. E ele, no capítulo 2 do Evangelho, reúne este capítulo
o dizer sobre o reino de Deus, mas no seguinte sentido: meu reino não é deste mundo. E ele captura esse encontro de Jesus com Pilatos, porque ali o mestre dá uma resposta que fica gravado para nós sobre algo de uma vida maior, de uma vida futura. E Jesus, ao ser chamado novamente por Pilatos, Pilatos o interroga dizendo: então, tu és o rei dos judeus? E Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos, os meus seguidores, estariam laborando, lutando para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é deste mundo. Eu não nasci e não vim a este mundo tão somente para dar testemunho da verdade. Aqueles que são da verdade escutam a minha voz. Então, nesse trecho, Kardec conseguiu trazer a reflexão sobre a vida futura. A vida futura, eu diríamos, Kardec já dizia, que é o pilar pelo qual todos os ensinamentos de Jesus têm uma razão, têm uma importância. Sem a vida futura, sem o princípio da vida futura, os ensinamentos do Mestre ficariam sem sentido. Como ele falaria de vida abundante para aquele que nasceu escravo? Como ele falaria para as criaturas: bem-aventurado vós que hoje chorais, porque serás mais tarde feliz? E muitas vezes a criatura que nasceu numa condição precária fica toda a sua existência naquela situação e não se modifica. Sem a compreensão desse princípio da vida futura, realmente os ensinamentos ficariam desconexos. Mas é aí que é o ponto que nós precisamos refletir e pensar. A importância de nós começarmos a ampliar os nossos horizontes. Saber que amanhã nós prosseguiremos. Daremos continuidade à nossa existência. Nos nossos estudos que fazemos às terças-feiras, um dos companheiros, nosso amigo, falou que gostaria de saber o momento em que é marcado o seu retorno à vida espiritual. Então, para que ele possa trazer essa ilação, este pensamento, é porque nele já se encontra essa semente de que eu vou continuar existindo. E que minha vida do corpo não é somente o que eu quero, o que está estabelecido. Eu vou prosseguir. Estamos hoje no corpo, mas amanhã não estaremos. Pois a vida material é impermanente. Ela está mudando a cada instante, a cada segundo. Ela não é para sempre. No dito popular se fala, ninguém vai ficar para semente. E isso é uma realidade. E a única certeza que nós temos é esta, que hoje nascemos no corpo e amanhã deixaremos este corpo. Mas será que o fato de deixarmos o corpo, iremos nos perder? Como uma gota que cai no oceano e desaparece? De forma alguma. A nossa individualidade será preservada. O nosso legado iremos levar conosco. Mas as questões materiais ficarão.
permanecerão? Pois fazem parte da impermanência de tudo que é material. Mas já que aqui estamos, precisamos algo realizar. Esse algo realizar é o que nós levamos conosco. O amor que temos para com os nossos seres mais próximos. O aprendizado que vamos angariando com a vida em coletividade. E tudo isso vai fazendo com que o nosso íntimo, o nosso coração se engrandeça. Vamos nos tornando mais e mais homens e mulheres de sabedoria e de amor. Então não ficamos presos e vinculados. A vida futura nos fala da imortalidade da alma, sim, mas fala também para nós da pluralidade das existências, sem a qual não temos condições de alcançar este reino que Jesus lá atrás fala a Pilatos. Meu reino não é deste mundo. Nesse momento ele estava estabelecendo uma condição, é como se fosse um retrato, um flash daquele instante. Porque se olhássemos Jerusalém, estava sob o poder de Roma. Era um povo escravizado. Se olhássemos as criaturas, veríamos a violência entre eles. As diferenças das criaturas, dos papéis sociais, onde nós tínhamos aqueles que tinham mais condições financeiras, aqueles que se achavam intelectualmente acima dos outros e aqueles que estavam abaixo. Jesus, olhando para essa sociedade daquele momento, diz: este ainda não é o meu reino. E se olharmos para a nossa sociedade atual, veremos muita diferença? Não. Continuamos, parece, com as mesmas coisas, só mudamos as vestes. E este é um ponto em que Jesus também pode nos falar: ainda não é o meu reino. Mas quando será este reino? Quando nós poderemos viver nele? E aí os espíritos amigos nos dizem que isso vai depender do esforço de cada um de nós. Pois da mesma maneira como nós esperamos um reino onde nós tenhamos as comunidades vivendo irmanamente, fraternalmente, de forma solidária, de forma respeitosa, isso acontecerá um dia? Eu não tenho dúvida. E quando isso assim o for, estaremos nesse reino que Jesus estabelece como algo a ser conquistado, construído. Mas a chave para que esse reino possa vir e acontecer de forma mais rápida está nas nossas mãos. Cada um de nós tem a chave para buscar este reino e construir. Porque da mesma forma, Jesus nos falava: o reino de Deus está dentro de vós. Então a construção deste processo não é exterior, não virá de forma fácil exteriormente, mas de forma individual, em que nós estamos processando os nossos sentimentos de uma maneira melhor. E quando assim o construímos, vamos fazendo com que nós ganhemos condições de atração. Já ouviram falar da corrente do bem? Em que um resolve fazer um ato de bondade
E esse ato de bondade, visto pelo outro, o contagia, o estimula. E aí se multiplica. Aí temos 2 atos de bondade, 3, 4, 5. E de forma geométrica vai crescendo e contagiando a muitas outras pessoas. Então, quando nós transformamos o nosso coração, nós auxiliamos a transformação de outros corações. Não é por acaso que Gandhi assim nos dizia: sejamos a transformação que desejamos no mundo. Todos nós que aqui estamos no Brasil, com seus desafios, com suas dificuldades, queremos um país melhor. Façamos o país melhor, primeiro, no terreno interior de nossos corações. Para que amanhã isso possa ocorrer a outros corações, que na comunhão conosco vão se sentir sensibilizados, envolvidos e estimulados a realizarem a mesma coisa. Pensando nestas questões, o nosso querido Emmanuel vai nos trazer algumas ilações importantíssimas, das quais vale a pena refletir. Uma delas é este ponto de que as pessoas fazem as interpretações as mais variadas possíveis dos ensinamentos de Jesus. Isso é real. Tivemos ainda há tempos não muito distantes as pessoas interpretando de que o Deus é o nosso Deus e abençoa as baionetas, as armas para matar a outros. Interpretação totalmente equivocada. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos e olhos para interpretar da forma coerente. Então, Emmanuel vai nos falar de que esta frase, este momento em que Jesus está com Pilatos, também foi interpretado por alguns daqueles que se dizem seus seguidores de forma equivocada. Porque pensavam assim: poxa, se Jesus dizia que meu reino não é daqui, e eu estou aqui, então esse planeta também não é meu. Então, diante disso, eu vou fazer o quê? Saída pela esquerda, ou seja, fugir. E não foi a fuga através da morte, que é pior ainda. Foi a fuga que nós começamos a encontrar vários irmãos se colocando no claustro, se isolando da sociedade, se fechando totalmente a convivência com os outros, porque acreditavam que assim não estariam passando pelos dissabores deste reino que não é do Cristo. E se fechavam, acreditando que nesta forma de fugir da sociedade estariam se santificando. Mas como nós podemos nos santificar se deixamos de passar pelos elementos que aferem a santificação? Como é que nós vamos entender que realmente estamos nos santificando? E que se não encostarmos na palavra santificação, podemos colocar a palavra espiritualização. Como eu posso me espiritualizar somente entre a natureza, somente entre os animais? E é o que poderíamos pensar, mas entre a natureza e os animais é mais fácil entrar em meditação, com certeza. Fazer meditação, na 23 de maio, ou na Avenida Paulista, ou no meio dessas torcidas uniformizadas, é realmente complicado. Mas como é que nós vamos aferir se realmente eu conseguir estar num processo de meditação, de espiritualização, de santificação, sem que nós tenhamos algo a confrontar conosco? Na natureza,
quem irá nos confrontar? Os beija-flor? Os animais? Não. Quem irá nos confrontar somos nós mesmos, uns com os outros. Por isso que precisamos do outro para que nós possamos criar a nossa subjetividade, nos sentirmos humanos. Precisamos deste contato da sociedade, pois é ela que vai medir, que vai nos ajudar a perceber, poxa, eu estou realmente bem, ou eu não consegui estar bem. Em nossos estudos, a gente até brinca, então você está espiritualizado, santificado. Então vamos entrar, naquele momento, 9h da manhã, na Praça da Sé, para pegar o metrô. Onde é um turbilhão de pessoas para entrar naquele espacinho. E quando alguém pisar no seu dedinho, com aquela unha encravada, se você conseguir se manter sereno, tranquilo, positivo, você está espiritualizado. E da sua boca, não somente a boca física, mas a boca também espiritual, não sair nenhuma verbalização negativa, positivo, então você está espiritualizado. Será que conseguiremos? Então é nesse sentido da convivência uns com os outros que nós medimos o quanto estamos espiritualizados. Caso contrário, é fantasia, é falso. Certa vez Jesus, orando ao Pai, pede ao Senhor que fortaleça seus seguidores, pois eles não são do mundo, mas precisam estar no mundo. Jesus sabe que nós precisamos da convivência um com o outro para realmente nós crescermos, desenvolvermos. Então Emmanuel, com a sua maestria, vai nos falar justamente sobre isto. Precisamos viver em coletividade, para que a gente possa realmente saber que já estamos incorporando esses princípios de uma vida futura, de espiritualidade, ou apenas está no verniz. Porque se está no verniz, ainda precisa ser feito muito labor, muito trabalho. E labor e trabalho se chama viver no corpo. Nenhum de nós que aqui está veio passar férias. Todos nós temos tarefas a cumprir, temos missões a realizar, aprendizados a conquistar. Daí a importância de nós estarmos atentos à oportunidade que nos é dada neste instante. Saber sobre o futuro é algo que às vezes pode nos trazer alguma inquietação. Talvez não precisamos chegar a esse ponto do nosso companheiro de saber o momento em que nós iremos retornar à espiritualidade. Mas sabermos de que cada minuto que nós temos aqui é precioso. Porque se aproveitarmos esse minuto para fazer o melhor que nós temos, aí sim, positivo. O depois será o depois e ficaremos depois. No reino do coração, o nosso Emmanuel nos fala, em verdade, asseverou Jesus que o reino de Deus ainda não é deste mundo. No entanto, afirma este reino permanece dentro de nós. Vamos mais um pouquinho à frente. Aqui está a parte final. Para o reino de Deus,
Isso está no livro Alma e Coração, de nosso querido Emmanuel, com Chico Xavier. Para que atinjamos no mundo o reino de Deus, não nos pede o Senhor peregrinações de sacrifícios a regiões particulares. Peregrinações de sacrifícios a regiões particulares. Não pede isso. Espera, entretanto, demonstremos coragem suficiente para viver dia por dia no exato cumprimento de nossos deveres, na viagem mais difícil, que é a viagem da reencarnação. Teve uma época, que as pessoas iam para a Índia encontrar os gurus. Outros para as terras santas. Tem o seu valor? Lógico que tem. Mas a viagem principal que precisamos realizar é esta, dentro de nós. De nos conhecermos, saber os nossos potenciais, os talentos que trazemos e fazer com que eles se multipliquem, se tornem realmente manifestos, para que essa vida nossa se torne abundante. E ainda Emmanuel continua, não nos aconselha o afastamento da vida social, sob o pretexto de preservarmos qualidade para a glória celeste. Espera, no entanto, que exerçamos bondade e paciência, perdão e amor, no trato recíproco, a fim de que, pouco a pouco, nos certifiquemos de que todos somos irmãos perante o mesmo Pai. Vida social. Ah, Sérgio, a vida social está difícil aqui em São Paulo. Está difícil na Europa. Está difícil em todos os lugares do planeta, gente. Sabe por quê? Tem ser humano. Em todo lugar que a gente for, tem ser humano. Às vezes a gente viaja e fala assim, em todo lugar a gente encontra brasileiro. Em todo lugar vocês vão encontrar seres humanos. Então a vida está difícil, está difícil. Porque nos deparamos uns com os outros. Então não vamos fugir, vamos viver socialmente. Jesus não nos pede o impossível. Solicita-nos apenas a colaboração e trabalho na medida de nossas possibilidades humanas. Cabendo-nos, porém, observar que se todos aguardamos ansiosamente o mundo feliz de amanhã, é preciso lembrar que assim como um edifício se levanta da base, o reino de Deus começa de nós. Meus amados, não deixemos para amanhã. Nosso tempo urge. Façamos o máximo com aquilo que Deus nos deu. Que Jesus nos abençoe.